Olá, está no ar o Semana Legislativa, nosso telejornal com resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana aqui na Câmara Municipal. Veja os destaques desta edição. Comissão da Câmara firma parceria com representantes do Conselho Municipal de Saúde. Bancada da oposição vistoria andamento de obras na cidade. Grupo de trabalhadores de São José pede ajuda da Câmara no cumprimento de lei que reserva vagas de emprego para moradores da cidade. Confira os projetos discutidos em plenário e os assuntos que marcaram as sessões, o nosso resumo da sessão. Câmara apoia a proposta que permite doação de imposto de renda para Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E ainda sobre imposto de renda, na nossa entrevista de estúdio, vamos tirar as suas dúvidas para não cair na malha fina. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. Muitas discussões marcaram a sessão da última terça-feira, que precisou ser suspensa após a queda de energia por causa da chuva. Agora você confere um resumo com os principais assuntos que marcaram a sessão, que contou ainda com a definição de uma comissão que vai estudar a reforma administrativa da Câmara. Acompanhe. Mais de 450 documentos foram aprovados durante a 9ª sessão ordinária de 2017. Um requerimento da vereadora Flávia Carvalho, que pedia à Prefeitura informações sobre o sistema de Zona Azul na cidade, foi rejeitado com 14 votos contrários. Ainda durante a sessão, foram anunciados os nomes dos 5 servidores e 4 vereadores que farão parte da comissão que vai avaliar a estrutura administrativa da Câmara e também os vereadores que farão parte do Conselho Municipal de Turismo. No Pinga Fogo, os vereadores abordaram assuntos como a chuva que alagou a cidade nos últimos dias, serviços públicos, saúde, desemprego, educação e as novas regras para a aposentadoria com a reforma da Previdência. O Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, também foi lembrado pelos parlamentares na tribuna. Em visita ao Legislativo joseense, o presidente da Câmara de Paraibuna, vereador André Baby, acompanhou a sessão do plenário. Uma visita institucional e também estreitar essa relação, ver como é que é o trabalho da Câmara e tudo que a gente absorve é válido para a gente, né? Não tenha dúvida. E mesmo com a queda de energia durante a sessão, os vereadores receberam para uma reunião um grupo de trabalhadores da cidade. Eles reivindicam o cumprimento de uma lei aprovada aqui na Câmara que garante prioridade de vagas de emprego para moradores da cidade. Sob a luz de emergência devido à queda de energia provocada pelas fortes chuvas, vereadores receberam representantes de um grupo de trabalhadores que pede o cumprimento da Lei Municipal 9.359. Aprovada em maio do ano passado, a lei tornou obrigatória a contratação prioritária de moradores do município pelas empresas prestadoras de serviço no Polo Industrial de São José, na proporção de no mínimo 70%. Os trabalhadores alegam que a regra não está sendo cumprida na contratação de temporários para a parada de manutenção da Revap. Nós pedimos o auxílio dos vereadores para estarem fazendo esse nosso caminho, né? Realmente cobrando, exigindo que as empresas de São José dos Campos sigam essa lei. Os vereadores se comprometeram a dialogar com a Prefeitura para que haja maior fiscalização. Vamos entrar em contato com o secretário Mano para a gente agendar uma conversa nesse primeiro momento com a Revap, para a gente cobrar da Revap o cumprimento dessa lei, tá certo? É um grupo grande de trabalhadores da nossa cidade que estão aí clamando pelo emprego e nós queremos fazer, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, trabalhar junto à Revap para que a gente possa ver essa lei cumprida e os trabalhadores conseguir a sua oportunidade. No próximo bloco, confira o resumo da sessão da última quinta-feira e ainda Comissão de Saúde da Câmara e Conselho Municipal de Saúde firmam parceria. A gente volta já. Olá, estamos de volta com Semana Legislativa. A última quinta-feira também foi dia de sessão aqui na Câmara. E a repórter Gisele Lopes tem mais informações pra gente. É com você, Gisele. Na sessão desta quinta-feira, entre outros assuntos, os vereadores aprovaram um projeto encaminhado pelo Executivo que permite à Prefeitura firmar convênio com o Comas Delza Giovanelli para atender crianças de 0 a 5 anos de idade. Outros assuntos debatidos durante a sessão você confere na reportagem a seguir.
Durante a 10ª sessão foi aprovada a proposta de autoria do presidente Juvenil Silvério, que concede ao Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, o título de utilidade pública. Outro projeto aprovado durante a sessão, encaminhado pela Prefeitura, permite a criação de um convênio entre o município e a instituição Comunidade Cristã de Ação Social. A entidade mantém um centro de educação infantil na cidade. Todo mundo sabe que a fila é grande, o governo anterior prometeu zerar em 2018, então é importantíssimo que desde o começo do ano o prefeito Felício, a nova administração, possa fazer convênios que venha a diminuir o número de crianças sem creche em São José dos Campos. Na tribuna, a vereadora Amélia Naomi abordou a participação política feminina e a violência contra as mulheres. Da galeria, um grupo de trabalhadores da Cavo, antiga empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo na cidade, acompanhou a sessão. Depois, uma comissão de representantes foi recebida pelos vereadores para uma reunião. Eles reivindicam a recolocação dos empregados na nova empresa que venceu a licitação para a coleta de lixo. Você acompanha a 10ª sessão do ano na íntegra no nosso canal do YouTube. Em reunião realizada aqui na Câmara, os vereadores que fazem parte da Comissão de Saúde firmaram um compromisso de parceria com o Conselho Municipal de Saúde de São José. A proposta tem como objetivo fortalecer as políticas públicas na área. Confira. A Comissão de Saúde da Câmara realizou uma reunião com membros do Conselho Municipal de Saúde, o COMUS, para tratar de parcerias que resultem em ações preventivas na cidade. Olha, a proposta do COMUS é que a Câmara nos ajude, junto com a Secretaria, obviamente, a que a saúde ela mude o foco de cuidar de doença para cuidar da saúde, que é na prevenção. Isso no sentido mais amplo da palavra prevenção. Suplente na comissão, a vereadora Dulce Rita falou da expectativa desse trabalho conjunto. Eu acho que tem que estar sempre junto, que tem um é reflexo da atuação do outro. Até parabenizo o Avelino por essa iniciativa e eu acho também que nós temos que sair daqui, Câmara, Comuns e nas unidades de saúde para fazer umas visitas. O encontro foi conduzido pelo presidente da Comissão de Saúde, vereador Dr. Elton, que relatou a importância de discutir com a comunidade as demandas do município. A Comissão de Saúde ela tem que entender adequadamente as demandas de saúde da cidade. E por isso o COMUS também é muito importante, porque ele traz também de alguma forma as demandas relacionadas à saúde, por meio de algumas entidades, empresas, a sociedade civil, para que a gente possa entender adequadamente aonde vamos ter que atuar. Nós, como vereadores, né, na Casa do Legislativo, a gente vai ter ações relacionadas ao Legislativo mesmo, mas também levando ao Executivo todas as demandas que são necessárias. A Comissão de Saúde da Câmara Municipal é composta ainda pelos vereadores Renata Paiva, Robertinho da Padaria, Juliana Fraga e Ciborgue. No próximo bloco, o auditor fiscal de São José dos Campos dá dicas para não errar na hora de declarar o imposto de renda. É daqui a pouco. Olá, o Semana Legislativa está de volta. Já está à disposição do contribuinte o programa para realizar a declaração do Imposto de Renda 2017. Como sempre, este é um assunto que gera muitas dúvidas. E para evitar que você caia na malha fina, nossa repórter Vivens Catolin conversou com o auditor da Receita aqui de São José, que separou algumas dicas para a gente. Confira. Olá! De 2 de março a 28 de abril, está aberta a temporada de declaração de Imposto de Renda 2017, ano base 2016. E é por isso que eu converso com o auditor fiscal da Receita Federal, André Martins. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Quem é obrigado a declarar? Quem não escapa? Bom, para esse ano está obrigado. São 7 as condições de obrigatoriedade, né? Então, para esse ano está obrigado a declarar quem em 2016 recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual acima de R$ 28.559, aí são rendimentos do trabalho assalariado, trabalho não assalariado, aposentadoria, reforma, pensão, rendimentos de aluguéis, entre outros, né? Também está obrigado quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis ou com tributação exclusiva na fonte acima de R$ 40 mil. Como exemplo de rendimentos isentos podemos citar rendimento de caderneta de poupança, letra de crédito imobiliário, né? LCI, LCA,
indenização trabalhista, né? Aquela pessoa também que é aposentada, portadora de uma moléstia grave, que tem isenção sobre seus rendimentos. Então, se a soma desses rendimentos, junto com os rendimentos exclusivos na fonte, ultrapassar os 40 mil, ele também está obrigado a declarar. Também está obrigado quem obteve lucro na venda de imóveis, aquela pessoa que possui a propriedade de bens acima de R$300 mil, lembrando que esse valor de R$300 mil é em relação ao custo de aquisição do imóvel, e não o valor de mercado. O que tem de novidade, a gente pode destacar a questão do CPF a partir de 12 anos? Sim, sim. A Receita, ela vem anualmente descendo essa idade, né? Então era 18 anos, depois passou para 16, ano passado foi para 14 anos, e esse ano a pessoa ficou obrigada a informar o CPF de dependente, que tenha completado 12 anos, até 31 de dezembro de 2016. Né? Na verdade, a tendência da Receita é que daqui a um tempo essa obrigatoriedade de informação de CPF recaia sobre qualquer dependente, independentemente da idade. O que acontece? Às vezes, muitos contribuintes informavam o mesmo dependente. Para você ter uma ideia, Vivian, teve um ano que a Receita pegou um determinado dependente, ou seja, um nome completo, que constava de mais de 100 declarações. Então, na verdade, então, o principal motivo disso é evitar essa questão da fraude, né? E hoje aqui no estado de São Paulo existe um convênio entre a Receita Federal, né, e os cartórios. Então, a pessoa, de quando nasce, ela também além da certidão de nascimento, ela também já registra o CPF. Além dessa questão, né, dos 12 anos para o dependente, para informar o CPF, tem alguma outra novidade esse ano? Sim, tem algumas novidades para esse ano, mas eu gostaria de destacar duas, né? Além dessa dos 12 anos, é a questão da atualização automática do programa. Ou seja, se sair uma nova versão, inclusive antes de vir para cá eu verifiquei que saiu uma versão 1.1, então ele, ao entrar no programa do imposto de renda que ele baixou, então ele baixou a versão 1.0, vai vir uma informação para ele, olha, tem uma versão nova do programa, que é a versão 1.1. Você deseja atualizar? É só clicar, indicando que deseja, e a atualização ocorre. E uma outra novidade também é que até o ano passado o contribuinte ele precisava baixar 2 programas. Ele tinha que baixar o Programa Gerador da Declaração do Imposto de Renda, que a gente chama de PGD do IRPF, e tinha que baixar também o ReceitaNet, que é o programa que permite a transmissão da declaração. Tá? Então, a partir desse ano, esse ReceitaNet ele foi incorporado no PGD do IRPF. E quem perdeu o prazo tem uma penalidade? Sim, então a pessoa que se enquadrar numa daquelas condições de obrigatoriedade e não entregar dentro desse prazo, né, que vai até as 23 horas e 59 minutos do dia 28 de abril, ela está sujeita a uma multa de 1% do imposto devido apurado na sua declaração. Tá? Esse valor, então, é de 1% do imposto devido por mês de atraso e tem um valor mínimo de R$ 165,74 o valor dessa multa. E como que a pessoa escolhe se ela vai fazer a declaração completa ou simplificada? O próprio sistema ajuda nessa escolha? Isso. A própria declaração de imposto de renda, o que ela deve fazer, na verdade, ao declarar? Ela deve declarar como se fosse fazer pelo modelo completo, que é aquele modelo que permite que o contribuinte coloque todas as suas deduções legais, ou seja, dedução de despesa médica, que não tem limite, né? Desde que sejam relativos ao tratamento de saúde dele ou de dependentes que estão informados na sua declaração. Tá? Não pode informar despesa médica de dependentes que não estejam incluídos na declaração, não é permitido. Despesa de instrução, que tem um limite que é baixo, mas de R$ 3.561,60, se não me engano. Então, ele deve informar tudo isso e o programa vai fazer o cálculo para ele. Vai verificar se é mais vantajoso para ele esse modelo, utilizando essas deduções legais, ou se é o modelo utilizando o desconto simplificado, que para esse ano é R$ 16.561, né? Esse desconto simplificado é de 20% da receita bruta constante da declaração dele, tá? Do total de rendimentos dele, limitado a um valor de R$ 16.561. E como fazer para evitar cair na malha fina? Quais são os erros mais comuns que levam a isso? Né? Bom, o principal erro ainda é a chamada omissão de rendimentos, ou seja, muitos contribuintes, eles não informam todos os rendimentos que receberam no ano. Às vezes ele trabalhou num emprego 2, 3 meses, lá no início de 2016, e aí nem vai lembrar. Ou então, trabalhei só 2, 3 meses naquela empresa, não vou declarar aquele rendimento daquela empresa, não. Ou então, às vezes, ele tem um rendimento de aluguel que é baixo, deixa de declarar também. Um outro erro muito comum também em relação à omissão de rendimento é a omissão de rendimento de dependente. Então, aquele pai, às vezes, tem um filho universitário, que ele pode colocar esse filho, se tiver até 24 anos de idade, como dependente na sua declaração, mas se esse filho estiver estagiando e receber um rendimento de estágio, esse rendimento tem que ser declarado também. Esse rendimento que é um rendimento sujeito à tributação. Ou seja, embora seja um rendimento que, se o filho fosse declarar ele separado,
ele estaria isento. Ao colocar esse filho como dependente, esses rendimentos são os rendimentos do pai, né, do titular da declaração. Então ele tem que informar esses rendimentos. Então é muito comum também esquecer de informar um rendimento de estágio de um filho, ou também aquele caso que ele coloca um pai como dependente, né, um pai que recebe uma aposentadoria, o valor é baixo, que o pai não precisaria declarar, mas ao colocar o pai como dependente, ele tem que informar esse rendimento da aposentadoria do pai. Ao declarar, essa é uma orientação que a gente gosta de dar, ele deve, obviamente, observar o que a legislação estabelece, prestar atenção para se realmente está declarando todos os rendimentos, se as deduções que ele colocou de fato são previstas na legislação, e depois de entregar a declaração, acompanhar o processamento dessa declaração. É muito importante esse acompanhamento. De que forma ele acompanha? Consultando o extrato da declaração na página da Receita Federal, lá no portal ECAC. E vai verificar se tem algum erro ou não. Entregou a declaração. Quanto tempo depois? Aguarda uma semana e aí faz essa consulta. O extrato, ou seja, é feito na página da Receita Federal, lá no portal ECAC, ele tem que ter código de acesso ou certificado digital. Lá na página da Receita tem todas as informações de como criar esse código de acesso, né? Vai precisar do recibo da declaração, né? Vai criar uma senha, um código de acesso, e aí, com esse código de acesso, ele consulta o extrato da declaração e fica sabendo se tem alguma pendência, alguma divergência ou não. Vale lembrar também essa possibilidade de doar para fundos, né? Por exemplo, aqui em São José, o Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, né? É muito importante divulgar isso, porque, na verdade, até a Receita chama isso de destinação, né? Porque o que acontece? Ele está destinando parte do imposto dele, que iria para os cofres da União, e está dando destino para esse fundo. Depois de preencher a declaração e calcular lá o imposto devido, o próprio programa vai mostrar para ele que 3% desse valor ele pode doar para esse fundo do direito da criança e do adolescente. Então ele pode doar até 3%, pode doar aquele valor ou pode doar um valor menor. Então ele informa exatamente o valor que ele quer doar ou destinar, como a gente fala também, e depois ele imprime o DARF na declaração e vai numa agência bancária para efetuar esse pagamento. Esse pagamento tem que ser feito até o final do prazo da declaração, que é dia 28 de abril. Tem uma relação lá na declaração, um CNPJ de todos os fundos, seja municipal, seja estadual, né? Tem uma relação de todos os fundos lá que estão cadastrados, então ele pode escolher um daqueles lá e fazer essa destinação desse imposto dele. Certo. Bom, novamente agradeço por essa entrevista, nós vamos ficando por aqui, até a próxima. E no próximo bloco a gente ainda continua a falar de imposto de renda. Você sabia que sua contribuição pode ajudar jovens e crianças aqui de São José? Confira também a vistoria dos vereadores de oposição a algumas obras públicas aqui da cidade. A gente volta já. Estamos de volta com Semana Legislativa. Vereadores da bancada de oposição da Câmara vistoriaram o andamento de algumas obras públicas aqui de São José. Entre as obras estavam 2 creches localizadas na zona leste da cidade. Os vereadores Amélia Naomi, Juliana Fraga e Wagner Balieiro visitaram obras de 2 creches. Na primeira, localizada entre os bairros Monte Rei e Jardim Helena, os vereadores conversaram com trabalhadores. Wagner Balieiro explicou o motivo da visita. A nossa visita nessas creches, em especial nessa daqui, que é na região do Monte Rei, Jardim Helena, que é aqui na região do Campo São José, onde é um local que está recebendo muitos moradores novos através do programa Minha Casa Minha Vida, é porque algumas obras em andamento, tanto aqui a creche do Jardim Monte Rei, como a creche do Santa de Virges, a creche do Alto da Ponte, a creche do Teatrão, são obras que estavam em andamento, que estavam num ritmo acelerado, porque precisam terminar para atender a demanda de vagas. Nós vimos que nos últimos 2 meses, entrando esse ano e um pouquinho no ano passado, teve uma diminuição da velocidade, do ritmo de obra, né? Além dos bairros Monte Rei e Jardim Helena, a expectativa é de que a nova creche, que tem capacidade para 360 crianças, atenda também os moradores da região do campus de São José. Esta obra está sendo financiada pelo governo federal, né? Então o projeto PAC, conforme vai a medição, vem o pagamento. Então seria bastante importante a gente entregar esse ano, ainda até julho, para que nós tenhamos aí a demanda atendida, porque é uma realidade
que as mulheres precisam de creche. E é uma obra que tão esperada pela comunidade, né? Então é realmente fiscalizar e acompanhar como que está andando a obra da creche aqui no Monte Rei. Nós vamos continuar visitando, fiscalizando, que é o nosso papel. Da Zona Leste, os parlamentares seguiram para a Zona Norte da cidade. No bairro Alto da Ponte, analisaram outra unidade infantil com capacidade para receber aproximadamente 450 crianças. De acordo com os vereadores, a última planilha de medição aponta que nessa obra foram realizados cerca de 73% dos serviços. Mas a preocupação que a gente está tendo aqui é de mais uma obra que está bastante atrasada e diminuindo muito o ritmo da sua realização. Com isso, mais tempo para ficar pronta, mais gente esperando na fila e quem é prejudicado com isso é a população. Nós estamos exatamente agora na semana do 8 de março, que essa é uma pauta importante, a questão da creche. Infelizmente, a maior creche daqui da Zona Norte corre o risco de estar praticamente caminhando por uma situação bastante complicada, né? Uma operação tartaruga. Então, eu espero que a Prefeitura restabeleça, até porque nós temos funcionários e ótimos funcionários, que são os funcionários da Urban, para retomar essa obra, porque será muito bem-vinda para as mulheres aqui da região norte do Alto da Ponte. Durante a visita, os parlamentares afirmaram ainda que a entrega da creche na Zona Norte deve zerar a demanda por vagas na região. O compromisso que nós temos de buscar que a legislação que fala que nós temos que até 2020 zerar o déficit de vaga de creche no município. Então nós temos uma legislação que já foi aprovada pela Câmara por unanimidade, onde até 2020 o município de São José dos Campos não pode ter mais déficit de vaga em creche. Depois das visitas, os vereadores pretendem cobrar da administração municipal a retomada do ritmo dos trabalhos nas obras, para que não haja atraso na entrega das novas creches. Por meio de nota, a Prefeitura informou que a administração passada deixou a obra sem dinheiro por 3 meses, por isso o ritmo lento. O Executivo informou ainda que os pagamentos serão regularizados para dar continuidade aos serviços e assim entregar as creches à comunidade. E você sabia que a sua declaração de imposto de renda pode ajudar muitas crianças e jovens aqui de São José? Isso porque parte da restituição pode ser destinada ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A Câmara apoia essa ideia. Muitos joseenses não sabem, mas o imposto de renda que declaramos todo ano pode ter um valor social, ajudar jovens e crianças da nossa cidade. Isso porque é possível doar parte do imposto para o Fundicad, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São José. Realizar a doação é fácil. O primeiro passo é fazer a declaração no modelo completo. Então, na declaração do imposto de renda, existe lá na ficha resumo uma parte em que ele vai informar o valor que ele quer doar. Então, o próprio programa, para quem opta pela declaração de ajuste anual no modelo completo, ele vai informar qual o valor que ele tem passivo de dedução. Ele calcula esse 3% do imposto devido apurado na declaração dele e mostra melhor, você tem esse valor para doar. Então ele vai lá na declaração, informa que ele quer doar aquele valor, ele escolhe o CNPJ do fundo municipal que ele quer doar, né? Então tem CNPJ de fundo municipal de tudo quanto é vários municípios do Brasil. Então ele vai informar lá o de São José dos Campos, depois ele imprime o DARF e vai no banco pagar, tem que pagar até o dia 28 de abril para que essa doação faça efeito. O Fundicad é um instrumento de captação e aplicação de recursos que é ligado ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. O fundo é responsável pela gestão de políticas públicas voltadas para jovens e crianças. A proposta de doar parte do imposto ao Fundicad recebeu o apoio da Câmara Municipal e de entidades sociais de São José. Os recursos arrecadados pelo imposto devem ser obrigatoriamente aplicados em projetos, programas e ações de atendimento à criança e ao adolescente. O prazo para doação é o mesmo para a entrega da declaração, 28 de abril. E neste fim de semana tem programa inédito na TV Câmara. O São José e seus lugares te convida para descobrir as belezas e curiosidades do Parque da Cidade. Confira! No episódio desta semana, o São José e seus lugares vai te levar para um passeio no Parque da Cidade. Você vai conhecer as belezas do local, que preserva uma diversidade de espécies da fauna e flora. Ainda vai descobrir algumas curiosidades e se encantar com os jardins planejados e com o interior da Casa Olivo Gomes, referência na arquitetura moderna. Não perca!
E o Semana Legislativa fica por aqui. A gente agradece a sua companhia e até semana que vem.